Bom dia, irmãos e irmãs, que a graça e a paz de Jesus esteja com você, com toda a sua família, nesse domingo que o Senhor preparou para nós, nesse dia de culto, de louvor, de adoração, de estudo da Palavra de Deus. Quero convidar você para começar essa escola dominical da família, a abrir a sua Bíblia no Salmo 119, o maior salmo, o maior capítulo da Bíblia, que diz assim, Salmo 119, versículo 1, como são felizes os íntegros, os que seguem a lei do Senhor, como são felizes os que obedecem a seus preceitos e o buscam de todo o coração, não praticam o mal e andam em seus caminhos. Tu nos encarregastes de seguir fielmente tuas ordens. Meu grande desejo é que minhas ações sempre reflitam teus decretos. Então não ficarei envergonhado quando meditar em todos os teus mandamentos. Eu te darei graças por viver corretamente, à medida que aprender teus justos estatutos. Obedecerei a teus decretos. Por favor, não desistas de mim. Como pode o jovem se manter puro? Obedecendo a tua palavra. De todo o meu coração te busquei. Não permitas que eu me desvie de teus mandamentos. Guardei tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Que o Senhor nos ajude a guardar a palavra de Deus, a palavra do Evangelho, a palavra feita carne, que é Cristo, o Verbo vivo em nosso coração, para que a gente não se desvie, para que a gente não ande no caminho mau, mas ande no caminho da justiça. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esse novo dia. Graças te damos, Senhor, por nossas vidas. Graças te damos por tua palavra, que é fonte de vida. Graças te damos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Abençoe-nos nesse dia, ministra ao nosso coração, ajuda-nos a reter, a guardar a tua palavra, obedecer os teus ensinos, a viver a vida plena, a vida eterna, a vida abundante que Jesus veio nos dar. Abençoe cada ministração nesse dia e abençoe o teu povo para que a receba com fé, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Graças a Deus, graças a Deus. Nós estamos estudando o livro As 7 Necessidades Básicas da Criança. E hoje nós estamos na 6ª necessidade. A 6ª necessidade básica é: toda criança precisa de disciplina. Disciplina. E esse é um assunto que tem causado uma certa polêmica já faz um tempo. E nessa semana que o novo ministro da Educação foi indicado, ele é um pastor presbiteriano, acharam vídeos dele dando palestras, pregações, o pastor Milton Ribeiro, sobre disciplina de filhos. E aí a imprensa divulgou e demonstrou, né, essa diferença entre a visão secular de um mundo sem Deus e a visão daqueles que creem na Bíblia, na sabedoria bíblica, na sabedoria da palavra de Deus. Esse é um assunto que causou essa polêmica. Por quê? Porque na visão secular, a felicidade é o bem supremo e o ser humano, ele é o centro e a medida de tudo no universo. É o desejo dele, é o prazer dele, é a felicidade dele que é o centro. Então a criança, ela tem que só receber felicidade, coisas boas e por aí vai. Na visão bíblica, não. Na visão bíblica, o centro do universo é Deus. E o ser humano não foi feito apenas para a felicidade, ele foi feito para a maturidade, para a responsabilidade. Ele foi feito para se parecer com Cristo. Então, para que a gente se desenvolva o nosso caráter, a nossa fé, o Senhor usa vários métodos, frustrações, repreensões, correções e, inclusive, a dor. A dor está incluída no método pedagógico de Deus, porque a visão é que a gente se torne melhores, aperfeiçoados. Mas a visão secular, o homem é o centro, o prazer dele, os desejos dele, então eles não conseguem conceber
que nós somos criados para algo maior e melhor. É aí que entra a disciplina. A disciplina é um meio para a gente experimentar a vida plena, a vida abundante, o caráter, a perfeição de caráter, de conduta, e aí entra a disciplina. Agora observe comigo, eu quero ler com você, para você ficar bem claro isso na sua mente. Veja a sabedoria bíblica, o que Provérbios 13, 24 diz. Quem não corrige os filhos, mostra que não os ama. Quem ama os filhos, se preocupa em discipliná-los. Observe como a disciplina está ligada com o amor. Porque quem ama quer o melhor para o seu filho. E a disciplina é o meio, é o método para que o filho se desenvolva espiritualmente, moralmente, para que ele seja a pessoa que foi criada por Deus para ser, e isso inclui a disciplina. Então veja isso, foi Provérbios 13, 24. Se você passar algumas páginas e ir para Provérbios capítulo 22, versículo 15, diz assim, Provérbios 22, 15. O coração da criança é inclinado à insensatez, mas a vara da disciplina a afastará dela. O pecado do ser humano, o pecado original, passou para todos. E a criança, ainda que seja dependente, inocente, ela carrega essa inclinação para o egocentrismo, para o egoísmo, essa inclinação para insensatez. Então, o sábio diz, a vara da disciplina vai livrá-la dessa insensatez. Mas observe, os crentes não podem ficar fixados na questão da vara, porque os pais antigos usavam vara mesmo, literalmente, achavam que tinha que ser desse jeito. Não, o que a gente tem que guardar aqui é a disciplina. A disciplina é que é o importante. A disciplina afastará dela. E se você for para Provérbios 23, verso 13, observe. Não deixe de disciplinar seus filhos. A vara da disciplina não os matará. Não os matará. Nós estamos falando de disciplina, não estamos falando de espancamento, não estamos falando de maldade. Nós estamos falando de pais que amam os filhos e querem o melhor para os seus filhos. Então, a disciplina não os matará. Sim, a vara da disciplina pode muito bem salvá-los da morte. Ora, se você vai disciplinar, você vai corrigir para que ele abandone o caminho mau, a insensatez, as coisas erradas, ele vai andar no caminho da vida, no caminho correto, no caminho justo. Se você ler Provérbios 29, versículo 15, diz o seguinte, a criança que é corrigida se torna sábia, mas o filho indisciplinado envergonha sua mãe. Todos nós sabemos por motivos empíricos, ou seja, a gente já viu crianças que foram criadas de forma permissivas, que nunca ouviram não, que não tiveram limites, que depois entraram numa vida desregrada, até criminosa. Eu já vi isso acontecer. E aí vai ser a vergonha da mãe, a vergonha do pai, porque não foi corrigida, não foi guiada, ensinada do jeito correto e da maneira certa. Então essa é a sabedoria bíblica de Provérbios. Mas se você abrir ainda em Hebreus, eu vou ler aqui para você Hebreus capítulo 12, versículo 5. Acaso vocês se esqueceram das palavras de ânimo que Deus lhes dirigiu como filhos dele? Ele disse, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, não desanime quando ele os corrigir, pois o Senhor disciplina quem ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Olha bem, ele disciplina quem ama e o filho. Veja mais, enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembrem-se de que ele os trata como filhos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Olha a pergunta dele. Quem já ouviu falar? Nos tempos bíblicos era impensável. Se Deus não os disciplina como faz com os seus filhos, significa que vocês não são filhos de verdade, mas ilegítimos. Uma vez que respeitávamos nossos pais terrenos que nos disciplinavam, não devemos nos submeter ainda mais à disciplina do Pai, do nosso espírito, e assim obter vida? Pois nossos pais nos disciplinaram por alguns anos como julgaram melhor,
mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem, a fim de que participemos de sua santidade. Nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada, ao contrário, é dolorosa. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. Olha, mais tarde, porém, produz uma vida justa e de paz para os que são corrigidos. Deus nos disciplina porque nos ama. Os pais que amam os seus filhos praticam a disciplina. Isso é uma ordem bíblica. Agora, a gente faz isso porque a gente quer o melhor para o nosso filho, o melhor para o desenvolvimento do seu caráter, da sua fé, para que ele participe da santidade de Deus, para que ele cresça um ser humano, a expressão da semelhança de Jesus Cristo. Agora, o que é disciplina? Observe que a palavra disciplina é parecida com discípulo, discipulado. Disciplina tem a mesma raiz de discipulado. O que o Senhor Jesus mandou a gente fazer? Discípulos. Cada pai e cada mãe está fazendo discípulos na sua casa, está ensinando o seu filho. A palavra discípulo quer dizer aprendiz, tem a ver com instrução, com treinamento, com educação. Ninguém consegue nada nessa vida, desde o ponto de vista de carreira e tantas coisas mais. Assim, alguns conseguem por herança, né? Mas a maioria precisa de disciplina. Você precisa ser disciplinado, você precisa aprender a disciplina. E a disciplina é o discipulado. Os nossos filhos são os nossos discípulos. Então você vai discipular e disciplinar, estabelecer padrões, regulamentos, regras, direcionamento, treinamento, uma pedagogia adequada. Deus usa a disciplina, usa a dor para nos formar, para nos amadurecer, para nos santificar. Deus usa, às vezes, a frustração para a gente se tornar seres humanos melhores, mais maduros, mais pacientes, mais compassivos, mais solidários, mais generosos. Deus usa esse instrumento porque Ele está vendo algo melhor. E é assim que a gente tem que fazer. É isso que o mundo secular não entende, que a gente está visando algo melhor, cidadãos melhores. Nós não queremos o mal para os nossos filhos. Nós não temos prazer em, às vezes, castigá-los. Nada disso, nada disso. A Bíblia usa muito a figura, né, do jardim, da árvore, como a gente precisa cultivar e podar. Jesus falou que precisa podar a videira. Às vezes a disciplina é podar, olha, esse comportamento, essa palavra, essa atitude, isso que você está fazendo, você poda, porque se você podar, Jesus diz, vai dar frutos melhores. Então a gente poda e a gente cultiva através da disciplina e do discipulado. E aí é óbvio, eu já falei, né? O que é disciplina? Qual é o propósito da disciplina? O propósito da disciplina é a maturidade. É um ser humano responsável. É um ser humano que busca ser parecido com Cristo, que tem responsabilidade na sua vida, que sabe arcar com a consequência dos seus erros, que não vive culpando os outros por suas atitudes erradas. Então, o propósito da disciplina é o amadurecimento, é o aperfeiçoamento, é o crescimento espiritual, moral, ético dos nossos filhos. Então a disciplina tem a ver com o discipulado. O propósito da disciplina é a maturidade. Agora, os métodos da disciplina. Como é que a gente vai disciplinar? Como é que a gente vai fazer isso? Então observe algumas dicas que o Dr. John Drescher diz lá, eu vou passar para você. Você precisa disciplinar com atitude positiva, que nós falamos no último estudo. Você precisa enfatizar sempre mais o incentivo, o encorajamento, o elogio. Não fique apenas perseguindo o erro, buscando castigar, punir, criticar o seu filho. A atitude é positiva. Eu estou fazendo isso
para o melhor, para o seu crescimento. Eu sei que você vai superar esse mau comportamento. Eu sei que isso foi um erro, mas eu acredito em você. Atitude positiva, não negativa, não apenas punitiva, não como aquele que tem prazer em punir o filho. Segundo, seja imparcial. Seja imparcial. Lá o apóstolo Paulo diz em Efésios 6, para os pais não provocarem os filhos à ira. Às vezes, na hora de disciplinar, a gente disciplina parcialmente um, não disciplina o outro, promove diferenciação entre filhos. Você tem que tratar todos com o mesmo padrão, a mesma justiça com os filhos e mais. Precisa ouvi-los. Ouvi-los, por que você fez isso? Evitar ridicularizar, zombar, menosprezar o seu filho quando ele errar. Tratar com respeito, com imparcialidade, ouvir às vezes as suas causas e por que ele fez isso. E aí você vai julgar com maior imparcialidade. Explique os motivos por que você vai disciplinar. Olha, você vai ser disciplinado, você vai ter essa restrição, eu vou tirar isso de você, você não vai poder fazer isso, para que você possa arcar, para você possa perceber o erro, o mal que você fez. Para que você possa refletir nisso, você tem que saber que na vida tudo que você faz de errado e mal vai trazer consequências para você. Então você explica o motivo, você afirma o seu amor. Olha, eu estou fazendo isso para o seu bem, para o melhor, eu estou fazendo isso porque eu te amo. Explique os motivos. Estabeleça os limites claros na sua casa e explique para ele por que ele está sendo disciplinado. Por que ele está sendo disciplinado? Antigamente, os pais mais antigos tinham muitos filhos, às vezes ele batia em uns que faziam coisa errada e batia nos outros também, e todos ficavam irados, indignados por causa da injustiça. 4. Não discipline com raiva. Nunca descarregue a sua raiva, a sua ira no seu filho. Não seja precipitado. Quantas vezes eu já fiquei com raiva, eu falei, vou deixar passar, e depois, quando eu estiver mais calmo, mais controlado, aí eu vou disciplinar, eu vou explicar, eu vou falar, porque se eu fizer algo nesse momento, eu vou me exceder, não vai ser produtivo, não vai ser positivo. Então evite disciplinar o seu filho com raiva, irado, seja precipitado. Faça as coisas com serenidade, com calma, para você e para que o seu filho entenda. 5, entenda as diferenças dos seus filhos. Às vezes tem um filho que precisa de um tipo de disciplina e o outro precisa de outro. Às vezes, para um filho, só uma palavra sua, ele já sente. Às vezes o outro precisa de uma restrição, às vezes precisa de uma expressão física da disciplina, pelo desenvolvimento da idade também. Cada idade você vai percebendo, você vai vendo. Quando seu filho já está adolescente, jovem, já passou do tempo de certos tipos de disciplina, de castigo físico, não existe mais. Isso aí só vai causar ira e raiva. Então você tem que perceber quando ele é menorzinho, qual tipo. E sexto, seja proporcional. Seja proporcional. Às vezes eu vejo pais provocando os filhos à ira porque disciplinam por coisas pequenas, coisas que às vezes é próprio da infância, que às vezes uma conversa, uma instrução já saberia. Seja proporcional. Agora já tem outros que os filhos xingam, brigam, fazem o mal para o outro e o pai dá risada. Um filhinho pequenininho fala palavrão, ele acha bonito. Então, esse é o erro. Você precisa ter a direção da palavra de Deus, dos princípios dirigidos pelo Espírito Santo e ser proporcional na sua disciplina. Na sua disciplina. Eu tinha um irmão que foi presbítero na minha igreja lá em Londrina, já faleceu, foi um policial, um homem muito honesto, todos que o conheciam relatavam que é um homem extremamente confiável e honesto. E ele costumava contar que quando ele era adolescente, o pai dele era um homem rústico, bravo, daquela linhagem antiga, e na adolescência ele começou a andar com más companhias.
E um dia, na primeira vez, ele entrou e pegou uma coisa de outra pessoa. Ele fez um roubo, ele roubou. E ele disse que o pai dele ficou tão chocado com aquilo que deu uma surra nele. Naqueles tempos era permitido. Ele era novo ainda, mas o pai deu uma surra. Ele disse que aquela surra do pai dele livrou ele da vida do crime, do roubo, da desonestidade, implantou na mente e no corpo dele o valor da honestidade, do trabalho árduo. E aquilo ali foi profundamente pedagógico. Então tem que ser proporcional, tem que ser de acordo com o que seu filho está precisando, a idade, a categoria. E por último, discipline em comum acordo. Pai e a mãe, o casal tem que estar junto. Você não pode um falar uma coisa, outro falar outra, um estabelecer uma regra, outro estabelecer outra. Não, vocês têm que estarem em acordo. Decidir como vai ser, tem que ser firme, porque senão o filho vai buscar esse daqui é fácil dobrar, o outro é só quando está com raiva, e os filhos vão testar os limites dentro de casa. Então você precisa estar de acordo. Agora, resumindo aí, para a gente educar, disciplinar os filhos, a gente faz isso de 3 maneiras. Primeiro, você precisa estabelecer regulamentos claros, regras definidas da sua casa, quais são os valores principais dessa família, o que precisa ser praticado, obedecido, seguido. Nós vamos estabelecer esses regulamentos. Às vezes, quando isso não é claro, as crianças ficam confusas. As crianças precisam se sentir seguras, estáveis, no ambiente familiar, onde as coisas estão certas. Isso é sim, isso é não, isso é certo, isso é errado. Aqui dentro dessa casa nós seguimos os mandamentos da palavra de Deus. Então você precisa estabelecer os princípios. Segundo, a criança vai aprender por imitação. Imitação. Se você não seguir esses padrões, se você falar uma coisa e fazer outra coisa, se você fala para os seus filhos, vocês precisam ler a Bíblia, mas você não lê, vocês precisam ir para a igreja, mas você não vai, a criança vai aprender pela imitação, por aquilo que você está fazendo. O Dr. John Drescher conta um pai que brigava com os filhos para não colocar os cotovelos na mesa na hora da comida, e o pai falava assim: ninguém aqui pode pôr o cotovelo na mesa, só eu. Então, ele não sabia porque os filhos não obedeciam. É óbvio, havia uma contradição ali clara naquilo que ele falava e naquilo que ele fazia. E os filhos vão sempre obedecer aquilo que você faz. Eles aprendem por imitação. E terceiro, inspiração. Inspiração. Nós vamos educar e discipular nossos filhos inspirando, ou seja, puxando, colocando dentro deles a nossa vida, as nossas palavras, o nosso jeito de falar, de se comportar, os nossos valores. Eles vão aprender pela conduta, pelo jeito de viver. Isso vai entrar dentro deles. Meu pai, a minha mãe fazia assim, eles viviam assim, e isso vai inspirá-los. Quando você for disciplinar o seu filho e disciplinar e ser firme, mas depois ser amoroso, ser generoso, demonstrar amor, afeto, sempre mostrar e fortalecer a autoestima do seu filho, a inspiração, isso precisa ser feito. Então eu quero lembrar você uma história bíblica. Lá em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 13, diz que o sacerdote Eli foi disciplinado por Deus, porque ele não disciplinou os seus filhos. Os seus filhos desprezavam as ofertas ao Senhor, praticavam sacrilégio com as ofertas de Deus. E o Senhor diz: olha, Eli, os seus filhos serão disciplinados duramente, porque você não os repreendeu. Você não falou para eles que eles estavam pecando e fazendo coisa errada. E o Eli, como sacerdote, falhou e a nação de Israel sofreu, porque um pai não disciplinou seus filhos. 1 Samuel 3:13. Eu queria orar para que você tenha firmeza, tenha clareza, tenha amor,
tenha princípios bíblicos no seu coração, para que os nossos filhos andem no caminho da verdade, da justiça, da honestidade, para que os nossos filhos sejam discípulos de Jesus e que a gente, como pai, como mãe, a gente não se entregue à preguiça, ao comodismo, que a gente seja firme, que eles aprendam em nós, que nós somos disciplinados por Deus e honramos o Senhor e precisamos discipliná-los. Eu queria ler para você essa pesquisa que o Dr. John Drescher faz. Eu queria que você analisasse a sua vida. Você que é pai, você que é mãe. Eu sinto que o meu filho me respeita. Eu modifico minha disciplina de acordo com cada filho e seus níveis de idade. Tem filhos que têm que ser disciplinados mais fortes. Tem outros filhos que basta um olhar, uma conversa, que já resolve. Evito dizer, olha, você evita dizer faça porque mandei? Esse autoritarismo que irrita o filho, que você não explica o porquê. Por que você está falando? Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu estou sendo punido? Você evita o autoritarismo. Eu não castigo para expressar a minha ira. Ou seja, você não vai lá descarregar sua raiva no seu filho. Não, é porque você o ama. É porque é mandamento do Senhor, é porque é para o bem dele. Eu mostro a meu filho que o amo depois de castigá-lo, depois de castigar, depois de disciplinar, você demonstra afeto, amor, carinho. Eu acredito que nossa família entende claramente o comportamento que é permitido ou não. As regras estão claras na sua casa, o que pode, o que não pode, o que é aceitável, o que é comum, o que não é. E por último, nós, como marido e esposa, permanecemos unidos na questão da disciplina dos filhos. O pai e a mãe têm que chegar num acordo. Um não pode ser permissivo e o outro proibitivo demais. Vocês têm que entrar no acordo para que os filhos cresçam num ambiente seguro, sólido, direcionado, abençoado e protegido pelo Senhor. Deus nos ama. Eu leio de novo para você aqui, olha o que diz aqui. A disciplina de Deus é sempre para o nosso bem. Nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada, ao contrário, é dolorosa. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, abençoe cada pai e cada mãe para que tenha clareza, direcionamento, firmeza nesse tema tão vital, tão importante, que é a disciplina dos seus filhos. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor dê a eles a direção, que o Senhor os ajude a serem discipuladores dos seus filhos, que o Senhor os ajude a livrar os seus filhos da morte, da desobediência, do caminho mau, para que eles andem no caminho da vida, para que os nossos filhos cresçam espiritualmente, cresçam moralmente, para que eles sejam parecidos com Jesus e caminhem no caminho da maturidade e da responsabilidade. Abençoe cada pai e cada mãe nessa manhã. Dê a eles, ó Deus, a direção. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém e amém. Amém. Que Deus te abençoe, que você continue conosco, recebendo e ouvindo e participando da aula para as crianças e da aula para os adolescentes. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, criança! Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Antes de tudo, vamos falar com o Papai do Céu? Senhor nosso Deus, te agradecemos por esse dia. Obrigado pela nossa família, obrigado pelos nossos alimentos de cada dia, obrigado pela igreja, obrigado pelos meus amigos da igreja. Venha, Senhor, abençoar a lição de hoje, que eu possa entender tudo que for ensinado na lição. Em nome de Jesus, amém! Agora vamos ouvir um louvor? Vocês lembram daquele louvor que fala assim: louvai-o, louvai-o, todas as crianças, Deus é amor, Deus é amor. Louvai-o, louvai-o, todas as crianças, Deus é amor.
Louvai-o, louvai-o, todas as crianças. Deus é amor, Deus é amor. Louvai-o, louvai-o, todas as crianças. Deus é amor, Deus é amor. Aleluia, aleluia, Deus é amor, Deus é amor. Aleluia, aleluia, Deus é amor, Deus é amor. Louvai-o, louvai-o, todos os adultos. Deus é amor, Deus é amor. Louvai-o, louvai-o, todos os adultos. Deus é amor, Deus é amor. Aleluia, aleluia, Deus é amor, Deus é amor. Aleluia, aleluia, Deus é amor, Deus é amor. Louvai-o, louvai-o, toda a natureza. Deus é amor, Deus é amor. Louvai-o, louvai-o, toda a natureza. Deus é amor, Deus é amor. 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 Agora vamos ouvir as crianças que falaram o versículo da última aula. A salvação vem do Senhor sobre o seu povo e vem a sua bênção. Salmos 3:8. Vou ler Salmos 3:8. És tu que dás a vitória, ó Senhor Deus, abençoa o teu povo. Salmos 3:8. Oi pessoal, estou sentindo falta da igreja. Hoje eu vou falar um versículo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmos 23:1. Já. Do Senhor, vem livramento, a tua bênção, está. seu povo. Salmo Salmo 3, 3:8. versículo 8. E parabéns! Vocês falaram direitinho, viu? Vamos aprender o versículo novo? Está em Salmo 126, 3. Salmo 126, 3. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Vamos repetir? Salmo 126, 3. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Que bom, né? Que versículo lindo, não é? Hoje é a última história do profeta Elias. Tá lá em 1 Reis 19,
do versículo 19 ao 21. Peça para o papai e para a mamãe ler para vocês, tá bom? O tema da lição é assim: o Espírito do Senhor está em nós. Olha que coisa linda! O Espírito do Senhor está em nós. Agora vamos à história? Tem um monte de novidade nessa história. É o final feliz de Elias. Deus mandou Elias encontrar Eliseu. E Elias foi. Ele encontrou Eliseu cuidando da terra do pai dele. Ele estava com seus bois, cuidando das plantações. Elias alcançou Eliseu e chegou bem perto e jogou a capa no ombro de Eliseu. Isso tem um significado, viu, crianças? Elias tinha uma capa. Essa capa azul que agora está no ombro do Eliseu, Elias jogou no ombro dele. Isso aí quer dizer assim: Deus, naquele tempo, quando alguém ia parar de ser profeta de Deus, Deus escolhia outro para ficar no lugar dele. E isso aconteceu com Elias. Deus escolheu Eliseu. Então, quem ficava com a capa agora era Eliseu. Por enquanto, ele ia ser um aluno de Elias. Elias ia ensinar ele a ser um bom profeta. Então, ainda ia ficar com a capa. Mas Eliseu foi escolhido. Ah, mas Eliseu fez um pedido para Elias. Elias, antes de eu fazer isso com você, de te acompanhar, de aprender como ser um profeta, eu preciso me despedir dos meus pais, do meu pai, da minha mãe, da minha família. Aí Elias falou assim: tudo bem, pode ir sim, Eliseu, depois nos encontramos. E assim, Eliseu começou a passar mais tempo com Elias, aprendendo como ser um profeta de Deus. Eliseu: fique aqui, porque o Senhor pediu para eu ir até Betel. E Eliseu respondeu: ah, eu vou com você, Elias. E eles foram juntos para Betel. Se passaram alguns dias e Elias disse de novo para Eliseu, enquanto caminhavam: fique aqui, que o Senhor me pediu para eu ir para Jericó. Ah, eu irei também com você. Olha só o exemplo de Eliseu. Ele quer acompanhar o mestre dele, Elias, em todos os lugares que ele vai, porque assim aprende melhor, não é verdade, crianças? Pela terceira vez, eles estavam andando, aí chegou um caminho. Elias falou de novo para Eliseu: Eliseu, fique aqui, que eu vou para o Rio Jordão. Deus me mandou ir para lá. Aí Eliseu falou: vamos juntos, eu vou com você, Elias. Os alunos de profeta, que era um grupo de homens, também seguiram Elias e Eliseu até o Rio Jordão. Eles tinham ouvido falar que aquele dia ia acontecer alguma coisa diferente com Elias. Ah, vocês ficaram curiosos? Eu também. Então, logo, logo nós vamos ver o que vai acontecer. Os alunos ficaram de longe, olhando os dois conversando na beiradinha do rio. Elias tirou o manto, pegou na mão e bateu na água. Olha só o que aconteceu! Abriu um caminho no rio, lá para outra margem. Olha só que poder! Deus deu esse poder para Elias. Que coisa linda! Agora os dois vão atravessar para a outra margem. Sabe aquele grupinho de alunos de profeta?
eles ficaram lá do outro lado do rio. Só Elias e Eliseu que atravessou. E eles ficaram lá olhando. Elias e Eliseu conversavam. Aí Elias falou para Eliseu: o que posso fazer por você antes de eu ir embora, Eliseu? E Eliseu respondeu: eu quero que o Espírito de Deus que está em você esteja também em mim. Mas eu quero muito mais, eu quero bastante do Espírito de Deus em mim. E Elias falou: você me pediu um pedido muito difícil, Eliseu. Mas, vamos fazer assim. Se você conseguir ficar olhando, quando eu subir lá para o céu, se você ficar olhando até eu sumir, então o seu pedido vai ser realizado, Eliseu. Aí Eliseu ficou todo feliz. Ele ia ficar olhando Elias ir embora todo o tempo e não ia perder ele de vista. De repente, apareceu um carro de fogo, crianças. E Elias sumiu no meio do fogo e apareceu lá no carro. Olha que coisa linda e maravilhosa! Meu Deus! E Elias, lá do carro de fogo, ele jogou o manto dele para Eliseu. E Eliseu pegou o manto todo feliz, porque Eliseu gritou: meu pai, meu pai, meu Deus! E ficou olhando. Ele ficou triste que Elias sumiu, né? Mas uma coisa muito importante, ele ficou com o manto de Elias. Elias jogou lá de cima e caiu na mão de Eliseu. E Eliseu ficou todo feliz com aquele manto. Apesar de que ele não ia ver mais Elias, mas ele ficou feliz porque ficou com o manto de Elias. E isso era muito importante, né? Agora Eliseu precisava voltar para o lado de lá, onde estavam aqueles homens lá, os aprendizes também, alunos de profeta, lembra? Então Eliseu fez a mesma coisa que Elias tinha feito quando eles foram para o outro lado da margem. Ele bateu o manto na água. Olha, ele conseguiu também. Ele abriu um caminho no meio do rio, igualzinho Elias. Isso quer dizer que ele também recebeu o poder de Deus, né? Ele é um profeta agora, ungido com o Espírito Santo de Deus. E assim, ele atravessou para o outro lado e ficou perto dos alunos de profeta. E os alunos de profeta perguntaram assim para ele: ô Eliseu, você é mesmo um homem escolhido para ficar no lugar de Elias, do profeta Elias. Você agora tem o espírito profético de Elias. Parabéns, Eliseu, eles falaram para ele. Mas aí eles falaram assim: você quer que a gente procure Elias? A gente vai procurar. Quem sabe ele caiu em algum lugar, quem sabe ele está sobre as montanhas. Eu vou procurar, a gente vai procurar para você. Aí Eliseu falou assim: não precisa procurar, eu sei aonde ele está. Ele foi para o céu com Deus. E assim termina a história de Elias. Vocês gostaram? Que legal, né? Elias não conheceu a morte. Ele não morreu e foi enterrado, igual é normal acontecer. Elias, ele foi recolhido por Deus para ir direto para o céu, sabe?
naquela carruagem de fogo. Agora, a jornada, o caminho é de Eliseu. Eliseu que vai fazer agora os milagres. Mas isso é uma outra história. Gostaram do final? Emocionante, né? Elias viajou para o céu em uma carruagem de fogo. Que coisa mais bonita que Deus fez! Ele levou Elias lá para o céu. Foi uma experiência muito linda, não só para Elias, como para Eliseu. Eles dois ficaram felizes, um porque foi para o céu e Eliseu porque recebeu a capa de Elias. Então, todo aquele poder que Elias tinha vocês lembram? De curar, de alimentar, multiplicar as coisas, né? Agora estava sobre Eliseu, essa bênção. Logo, logo vai ter a história de Eliseu e vai ser assim também. Muito boa. Nós vamos aprender muitas coisas com Eliseu. Sobre as bênçãos, sobre as maravilhas, sobre os milagres que Deus vai usar. Eliseu também. Temos uma novidade. Sabe a Alana da nossa igreja? Ela vai ensinar uma atividade para vocês com versículos bíblicos. É muito divertido, vocês vão amar, tá bom? Depois vocês mandam a foto do que vocês fizeram, tá? Um beijo no coração de vocês! Oi pessoal, eu sou a Alana e hoje eu vou ensinar uma brincadeira bem legal para vocês, um brinquedinho. Bom, é esse daqui, ó. Eu vou ensinar vocês a fazer ele. O que acontece, gente? Esse brinquedinho, na verdade, ele foi feito pra ter mais frases ruins do que boas. Tipo, você é feio ou feia. Você é chato. Poucas vezes tinha, tipo, você é bonita, você é legal. E daí isso era muito chato para as pessoas. Não era nada legal. Então, eu pensei, eu queria fazer esse brinquedinho, porque eu adoro brincar dele assim, ó. Você vai, quando eu terminar, eu vou explicar melhor pra vocês como é que funciona, tá bom? Mas, resumindo, eu adorava brincar, sabe, de mexer nele, principalmente, ó. Você põe os dois dedinhos aqui, nos buraquinhos, ó. Tá vendo que ele tá assim? Você vai puxar, depois eu vou mostrar melhor, tá? E daí você vai pôr os dois dedinhos assim. E daí você vai mexer os dedinhos assim, ó. Frente, ó. Abre pra frente e puxa pro lado. Abre pra frente e puxa pro lado. Assim, ó. E daí vai ficar assim, ó. Você pede pra uma pessoa falar um número de 1 a 10. E daí, vamos supor que a pessoa falou 5. Daí você conta 1, 2, 3, 4, 5. Isso daí mexendo, ó. Cada um, ó, vai diferente pro lado, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E daí ficou nesse daqui. A pessoa vai escolher um desenho. No caso, você pode pôr número, tipo... Em todos esses daqui, você pode pôr, tipo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E daí, voltando, né? Caiu assim. Da pessoa vai ter que escolher entre um dos números, ou desenhos, ou até pode ser cor. Você pode, tipo, pintar cada espacinho aqui, ó, que eu tô falando, entendeu? Que tem um desenho diferente. Daí a pessoa escolhe um, e daí você vai abrir, sem deixar aparecer os outros, né? Você vai abrir e só vai ler esse, né? Vamos supor que a pessoa escolheu esse daqui, ó, esse céuzinho. E daí, aqui dentro a gente vai escrever um versículo. Ó, vamos ler esse daqui, ó. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14:17. Viram? Não é bem melhor do que frases negativas e positivas? As positivas até que são legais, mas as negativas não são. Então, vamos aprender logo que a Alana aqui tá... Estou falando demais hoje. Então, vamos lá. Vocês vão precisar de papel sulfite e agora borracha,
tesoura, régua, um lápis e uma caneta para você fazer seus desenhos ou números. E daí você pode usar também lápis coloridos ou canetinhas para você colocar ao invés de números e desenhos, ok? Então vamos lá? Nós vamos começar pegando o sulfite. Vocês sabem que o sulfite é bem grande. Para isso a gente vai precisar de um quadrado. Ó, a medida, gente, é do papel sulfite mesmo, ok? O que você vai fazer? Você vai ir lá na beiradinha do sulfite. Olha, gente, presta bem atenção. Você vai pegar o seu lápis, régua, borracha e tesoura. E a gente vai fazer isso daqui, ó. A gente vai puxar uma pontinha aqui do papel sulfite, vai subir aqui em cima, olha. E esse restinho aqui, ó, mede bem. Tem que ser, ó, pontinha com pontinha, ok? Olha, você arruma bem certinho aqui, ó, porque não pode ficar errado, ok? Senão depois o seu vai ficar menor. Ó. E agora, a gente vai cortar essa beiradinha aqui, ó. A gente vai pegar nosso lápis e régua. E nessa partezinha aqui, ó, tá vendo que tem essa dobradinha aqui, ó? Aqui dá pra perceber melhor, ó. A gente vai... Eu peguei a régua pra ficar mais fácil, tá bom, gente? E vai colocar aqui a medidinha certinha de onde tá o outro... Tá o papel aqui, ó, viu? Eu vou medir melhor, peraí. E daí, a gente vai cortar essa parte aqui onde a gente botou o lápis, viu? Ó. Tadam! Cortei, pessoal. Agora, vamos abrir de volta. E olha só. Já adiantou pra gente, porque a gente vai ter que fazer um monte de dobras. Bom, já que aqui já tá dobrado, vamos começar pelo outro lado. A gente pega essa pontinha aqui, ó, que tá dobrada, uma das pontas, e vai andando até a outra pontinha do papel, ó. Peraí. Acerta bem, viu? E põe assim. Isso. Daí, agora a gente também vai pegar essas duas pontinhas, ó. Pontinha, pontinha. E vai puxar, tá aqui. E dobrar também. Ó. E daí, aproveitando que já tá dobrado assim, a gente vai pegar esse daqui e vai dobrar assim, ó. Vou fazer bem devagar para vocês conseguirem acompanhar aqui. Dobrou assim, a gente vai abrir e já vai estar tudo marcadinho pra gente conseguir fazer. Olha, estão vendo, ó? Ele tem que estar assim, ó. Uma linha marcadinha aqui, uma linha marcadinha aqui, uma aqui e pronto. É isso. E agora a gente vai pegar cada uma das pontinhas, ó. Tem 4 pontinhas, então vamos pegar uma e dobrar até aqui, ó. Pega a outra e dobra até o meinho, ó, tá vendo? Pega a outra, vem aqui, vai puxando e dobra até aqui também. E pega a última e dobra até aqui dentro. Aí você vai virar, ó, presta bem atenção nessa parte. Tá dobrado, não tá? Agora a gente vai virar, gente. E tá vendo que ainda ficou essas marquinhas? Sim, porque a gente vai continuar fazendo. A gente vai pegar essa pontinha aqui, ó. E vai dobrar até o meio. Que nem a gente fez do outro lado. Só que isso aqui, o outro lado também tá dobrado, ó. Vamos lá. E faz isso em todas as pontas, entenderam? O meu não ficou tão retinho, ó, deu pra perceber. Mas eu já arrumo, ó, querem ver? Pronto, ó, arrumei, não ficou perfeito, né? Mas ok. E agora, gente, o que a gente vai fazer? Lembra disso daqui, ó, que eu falei pra vocês quando eu mostrei? Isso, tá terminado. Olha só. E agora a gente só vai pra melhorar isso daqui. A gente vai pegar, ó, a frente, vira pra frente de novo. Daí, a gente dobra aqui, marca bem.
e dobra aqui. Daí a gente vai virar e pôr os dedinhos aqui, ó. Põe o indicador, esse daqui, e põe o dedão aqui, ó. E põe os outros dois aqui também. No começo ele vai ficar meio amassadinho porque ele não vai estar acostumado com essa dobradura, tá? Ó, e pronto. Você também pode fazer um bichinho se você quiser, mas eu achei essa minha ideia mais legal. Mas aposto que também vai ficar legal com a sua ideia. Bom, gente, agora eu vou fazer os meus números aqui, vamos lá? Porque desenho demora bastante, né? Mas se vocês quiserem, podem fazer desenho, porque mesmo demorando bastante, fica lindo. Vamos lá? Pronto, gente, terminei os meus números aqui, ó. Ficou bem basiquinho. E agora, gente, a gente vai botar os versículos aqui dentro. Ó, vamos lá. Eu vou dar uma pausa aqui e vou mostrar ele todo pronto. Vamos lá, vamos abrir ele, né? E daí depois eu falo os versículos que eu botei pra vocês, tá bom? E daí vocês podem botar nos seus, ou podem pesquisar na Bíblia por outros versículos aí que vocês gostem bastante, tá bom? Eu coloquei alguns preferidos meus, ok? Vamos lá? 3, 2, 1 e... E, gente, foi assim que ficou, olha. Daí eu dei uns retoquezinhos aqui nos números, olha. E agora eu vou falar todos os versículos que eu escrevi aqui. Nem altura, nem profundidade poderá separar-nos do Senhor e do seu amor. Romanos 8,39. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Salmos 136, 1. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria e amor ao Espírito Santo. Romanos 14, 17. Ama os que me amam, e quem me procura me encontrará. Provérbios 8, 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Mas o Senhor Deus é o verdadeiro. Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Jeremias 10:10. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3,16. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmos 23, 1. Bom, gente, foi esses daqui que eu escrevi, entendeu? Daí, vocês notaram uma coisinha? Olha, em todos neles, eu fiz o quê? Eu pus um coração. Por que será? Porque todos eles falam do amor do Senhor e do amor do nosso Pai, de Jesus. Ou seja, Jesus te ama. Nunca se esqueça dessa frase. Ouviram? Bom, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado, viu? E tchau! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Vinícius, eu sou membro da Igreja Presbiteriana Maranata e assim como vocês, eu estou também passando esse período de quarentena, não estamos podendo participar pessoalmente dos cultos, mas de forma nenhuma nós podemos nos deixar afastar da presença de Deus. Isso que eu acredito que é o mais importante. É muito interessante a gente pensar que sempre a gente deu uma desculpinha, né? Por causa da aula, por causa de escola, por causa de trabalho, por causa de um monte de atividades que a gente não tinha tempo para falar com Deus.
E agora Deus fez esse tempo aparecer de uma hora para outra, a gente está dentro de casa, a gente parou tudo que a gente está fazendo e a gente tem a oportunidade de falar com Ele. A gente tem uma oportunidade de ficar mais próximo dele. E se a gente não se aproximar agora dele, a gente tem bem menos desculpas, né? Para quem não me conhece, sou membro lá da igreja, costumava dar aula para os adolescentes, para os jovens, e o meu papel aqui é poder conversar um pouquinho com vocês. Me apresentar, é legal comentar que eu estou aqui com esse cenário em casa, né? Das redes sociais, os logos, temos até o TikTok, o Snapchat, o YouTube, o Instagram, o Facebook e o LinkedIn. Às vezes você não conhece todas essas redes sociais, ou algumas você conhece, ou você conhece todas. É bom eu comentar que eu sou professor do curso de administração, então eu tenho alguns alunos que são mais jovens, que são mais adolescentes, mas na maioria das vezes eu trato muito sobre tecnologia e sobre redes sociais, que é um assunto que o pessoal está acostumado, o pessoal gosta, e foram redes sociais, as mídias sociais que foram bastante utilizadas, né, nesse período de quarentena, redes sociais que cresceram, redes sociais que bombaram. E é muito interessante, por isso que eu preparei esse cenário aqui todo especial para as aulas e estou aproveitando para poder dar aula para vocês também nesse domingo de manhã, falar um pouquinho sobre Jesus. E aí eu gostaria de acompanhar os meus colegas, né, que vocês estão assistindo às aulas ao longo desses domingos, e pelo que me contaram, né, pelo que um passarinho me contou, vocês estão tendo aulas relacionadas ao devocional dos Vingadores. E aí eu gostaria de falar de um Vingador que não é tão Vingador, ou será que ele é menos Vingador, será que ele é mais Vingador, que é o Homem-Aranha. Ele é um dos personagens que eu mais me identifico, e é uma brincadeira muito legal, né? Muita gente diz que o Homem-Aranha é o super-herói mais parecido com a gente, porque ele, nos quadrinhos, nos filmes, é o único super-herói que paga a conta, é o super-herói que chega atrasado, é o super-herói que tem trabalho, que tem que dirigir, que tem que pegar moto, que tem que fazer um monte de coisas. Então ele se parece muito humano com a gente, né? E por isso que a gente, pelo menos eu, quando era mais novo, eu assistia e eu me identificava, falava, nossa, parece uma vida real, parece algo que a gente está acostumado a passar, a viver, essa vida do Homem-Aranha. E aí eu gostaria de trazer com vocês algo um pouco mais antigo da história do Homem-Aranha. Nos filmes, né, tem a nova trilogia do Homem-Aranha e tem uma trilogia um pouco mais antiga, e também dos quadrinhos, né, da história do Homem-Aranha, que muita gente não sabe, mas o Homem-Aranha ele começou a desenvolver os seus poderes, ele começou a descobrir que ele tinha lá habilidades de uma aranha, né, e ele começou a fazer esses trabalhos. Só que em um determinado dia, quando ele estava nessa descoberta, ele viu que um dos chefes, um dos líderes lá de onde ele estava trabalhando, né, que ele estava tentando pegar um dinheiro através de lutas clandestinas, ele viu que a pessoa que estava administrando, essa pessoa ela não quis pagar ele do que tinha sido combinado. Ele fez alguns descontos, ele tentou levar na conversa, e acabou que o Homem-Aranha não ficou feliz, ficou bastante chateado, e ele acabou perdendo, né, todo o brilho que tinha sobre aquela situação. Ele ficou chateado, ele saiu cabisbaixo. Quando ele estava saindo, ele viu que tinha um ladrão, que tinha uma outra pessoa tinha entrado, tinha roubado aquele homem que administrava as lutas, e ele estava fugindo. E aí aquele administrador, ele gritou, olha Peter, que é o Peter Parker, né? Por favor, impeça ele, esse cara tá fugindo, ele é um ladrão, impede ele. E tinha como ele impedir. Ele poderia empurrar, ele poderia segurar, ele poderia bater, ele poderia colocar obstáculos na frente para que atrasasse esse ladrão de fugir, que havia acabado de roubar. Só que aí ele pensou assim, puxa, mas esse administrador ele não foi legal comigo. Esse administrador ele foi lá e não me pagou o que era o combinado. Ele me passou para trás. Então por que eu vou fazer alguma coisa de boa para ele? Já que aquele dinheiro não é meu, também não vai ficar com ele. E ele não fez nada. E aquele ladrão fugiu, aquele ladrão conseguiu escapar. Muita gente nessa situação parecida com o Homem-Aranha pode pensar, pô, mas ele deu o troco. O que o administrador plantou, ele colheu. Porque o administrador não tinha sido legal com o Homem-Aranha, ele também não foi legal. O Peter Parker, né, não foi legal com esse administrador. Mas aí a gente começa a pensar, porque tem dentro da gente uma dúvida, isso é certo ou isso é errado? Ele agiu bem, ele agiu mal? Se fosse comigo, como eu agiria? Qual que seria a minha atitude?
E aí a gente, quando está assistindo, conhecendo a história, a gente fica se prendendo nisso e tem um motivo disso. É a nossa consciência, é o Espírito Santo que está dentro da gente colocando, olha, isso não é legal. Parece certo, mas não é legal. Existem várias atitudes, várias situações na nossa vida que parecem certas, mas não estão corretas. Não são as certas. Ela tem uma aparência de correta, mas ela não está certa. E quem vai nos dizer se nós devemos agir dessa forma ou não, mesmo parecendo correto, é o Espírito Santo. Só que às vezes a gente tem mais sensibilidade ou menos do Espírito Santo para conseguir perceber essas situações. A gente está mais disposto a dar ouvidos. E às vezes a gente não está disposto. Igual a gente fica sempre ouvindo dos pais, olha, vai tomar banho, ó, tem que organizar. E parece que quanto mais a gente ouve, menos a gente está disposto a ouvir. Então a gente não presta atenção. Então mesmo que fale, a gente não vai prestar atenção. A mesma coisa às vezes acontece com o Espírito Santo. Ele fala pra gente o que é certo e o que é errado. Mas quem garante que a gente vai conseguir ouvir, dar ouvidos, prestar atenção no que o Espírito diz? É a nossa comunhão, é a nossa sensibilidade. Sensibilidade é uma palavra complicada. Como que a gente vai ter sensibilidade se a gente não desenvolve, se a gente não fala sobre isso? Então, para falar sobre isso, para ter sensibilidade, você tem que ter uma vida com Deus, você tem que estar próximo de Deus, você tem que aproveitar o seu tempo e oportunidades, você tem que organizar o seu tempo e separar um tempo para Deus. Você tem que ter esse espaço para Deus. Se você não abrir esse espaço para Deus na sua agenda, no seu dia a dia, na sua rotina, nos seus horários, vai acabar acontecendo que você vai deixar aquele tempo que sobra. Você vai lembrar que tem que falar com Deus. Você pode lembrar que tem que fazer uma oração, que tem que ler a Bíblia. E esse lembrar vai diminuindo e diminuindo e diminuindo a sua e a minha sensibilidade, fazendo com que a gente não consiga mais interpretar, ouvir ou prestar atenção no que o Espírito está falando pra gente. E a gente vai começar a fazer as coisas, a tomar as decisões como o Peter Parker. Ah, ele fez, ele tomou. Ele bateu, ele levou. Toda ação tem uma reação. Ao dar o troco, ao devolver na mesma moeda, ao querer, já que ele me prejudicou, eu vou prejudicar ele também. É mais ou menos isso que o Peter Parker fez e aconteceu com ele durante o começo da história. Só que algo muito triste vem acontecer depois, algo surpreendente. Mas antes eu gostaria de ir para a Bíblia. Jesus Cristo, ele é um Deus que é muito parecido com os humanos. Jesus Cristo é um Deus que é muito parecido conosco. Por quê? Porque ele não é um Deus que não sabe a dor humana. Ele não é um Deus que não sangrou. Ele não é um Deus que não passou por essa terra. Ele é um Deus que sofreu. Ele é um Deus que viveu, ele é um Deus que foi criança, ele é um Deus que foi adolescente, que foi jovem, ele é um Deus que teve que estudar, é um Deus que teve que obedecer os pais, é um Deus que teve que fazer tudo aquilo que a gente tem que fazer, é um Deus que teve que arrumar a cama, é um Deus que não queria se vestir, é um Deus que não queria tomar banho às vezes. Ele era um Deus como cada um de nós, ele cresceu como homem, como criança, como adolescente, e ele teve que passar por todas as fases. Vocês acham que Jesus ele nunca pode ter brigado com Maria, ficado chateado, não ter concordado com o que Maria fez? Ele não pecou, mas ele não necessariamente poderia... Ele pode sim expressar. Jesus ele tinha sentimentos, ele demonstra isso através da Bíblia, e é sobre ele que eu gostaria de contar uma história. Se vocês puderem ler na Bíblia de vocês, no aplicativo de vocês, no livro de Mateus, capítulo 4. Livro de Mateus, capítulo 4, ele conta a história de Jesus logo no começo, assim. Começa o livro contando a história de Jesus nascendo, dele fugindo com a família para ele não ser morto. E aí lá com 30 anos ele começa a exercer o seu ministério, ele começa a ser ativo na igreja, a fazer parte das coisas de Deus. Enquanto ele está fazendo parte das coisas de Deus, ele retira um tempo, depois de fazer alguns milagres e de começar a pregar, ele tira um tempo para ir no deserto, ele abre um espaço na agenda dele para Deus. Ele fala assim, esse é o espaço de Deus. E aí ele fica dias e dias no deserto somente para ele poder orar. Ele se afasta das outras coisas, ele se afasta das conversas, dos amigos, até da família, para ele poder se aproximar de Deus. E esse é aquele espaço para Deus que eu falei no começo do vídeo. O espaço para Deus é você se separar das outras coisas, você dá um tempo,
você desligar o celular, você desligar o videogame, você desligar a internet, você sair de perto do seu irmão e dos seus pais e num outro cômodo, ou aproveitar um momento que eles não estão para falar com Deus, para se aproximar de Deus, para poder falar assim, agora ninguém vai me incomodar, eu vou conseguir falar com o meu Pai. Se eu estou com um problema, se eu estou com uma dificuldade, esse é o momento de eu falar com Ele. E aí em Mateus capítulo 4, abriram aí? Tudo certo? Conseguiram encontrar? Mateus capítulo 4 conta a história de quando Jesus ele tirou esse tempo e foi para o deserto. E aí é muito interessante, né? Vamos lá, Mateus 4, 1. Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito para ser posto à prova pelo diabo. Ele jejuou durante 40 dias e 40 noites, então ele ficou um bom tempo lá no deserto. E aí depois teve fome, algo humano, né? Algo que quando você fica muito tempo sem comer, você sente fome. O tentador, ou seja, o diabo, aproximou-se e disse-lhe: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E aí, Jesus ele tinha poder para fazer isso? Ele tinha condições de fazer isso, ele tinha condições de dizer para as pedras, se transformem em pães para eu comer porque eu estou morrendo de fome. Só que aí o que aconteceu? Jesus respondeu ao diabo, está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus ele mostrou que ele não estava ali para simplesmente se alimentar, ele tinha separado um tempo para falar com Deus. Ele falou assim, esse momento é para Deus. Então eu decidi, eu escolhi e eu estou aceitando a condição de ficar com fome porque eu estou dedicando esse período para o meu jejum, para estar na presença de Deus, estar mais sensível ao que o Espírito Santo vai me dizer. Não satisfeito, então o diabo disse no verso 5, vamos lá, verso 5. Então o diabo levou Jesus até a cidade santa, ou seja, a cidade de Jerusalém, e colocou ele no ponto mais alto do templo. O templo era provavelmente o prédio mais alto da cidade. Então é como se tivesse pegado Jesus e colocado num prédio bem alto, numa cidade bem grande, e dito para ele, verso 6, se você é o Filho de Deus de verdade, joga-te daqui abaixo. Se joga lá embaixo. Porque está escrito, né? O diabo citou a Bíblia para Jesus falando assim, e ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te carregarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. O que o diabo está falando? O diabo falou para Jesus, ele colocou no ponto mais alto da cidade, ele conseguiu ver toda a cidade ali, e ele falou assim, se joga daqui. Se você é o Filho de Deus, se joga. Por quê? Porque se você é o Filho de Deus, Deus mesmo vai mandar anjos para te proteger, para te pegar pela mão, para evitar que você caia, para que você não se machuque. E ele usou a Bíblia, olha que louco. O próprio diabo usou a Bíblia para falar, viu, faz isso aí. Você pode, você não é Deus? Você é Deus, você pode. Só que aí Jesus, muito sensível ao Espírito Santo, falou, isso não está errado, mas não é a coisa mais certa a se fazer. Não tinha problema Jesus se jogar dali para provar para o diabo, olha, eu vou me jogar, os anjos vão me salvar, olha aí, provei, sou Deus. Só que Jesus, ele conseguiu perceber que essa não era a intenção do diabo. A intenção do diabo era fazer Jesus se desviar do foco dele. E ele conseguiu ouvir o Espírito de Deus falando com ele, ele estava sensível, ele conseguiu prestar atenção de que aquilo não era o que parecia. E aí ele respondeu. Jesus também lhe respondeu no verso 7, Mateus 4, 7. Também está escrito, não porás à prova o Senhor teu Deus. Ou seja, não tentarás o Senhor teu Deus em algumas traduções. E o meu texto vai parar aqui no verso 7. Olha que absurdo. O diabo, ele tentou utilizar a própria Bíblia para provar para Jesus que ele poderia manipulá-lo, que ele poderia fazer dele, que ele poderia desviar do caminho. E a única coisa que evitou que Jesus se desprendesse do caminho, para que Jesus não se perdesse no caminho, era o quê? Era que se Jesus conseguisse ter sensibilidade de ouvir o Espírito Santo. É muito interessante porque o final da história de Jesus é perfeito. Ele ouviu o Espírito Santo e seguiu as ordens do Espírito Santo a todo tempo e se desviou do mal, se desviou do diabo e não deu ouvidos ao que o diabo queria que ele fizesse ou tentava convencer ele do que era certo ou do que parecia certo. Ao contrário, o Peter Parker, o Homem-Aranha, ele não segurou o bandido quando estava roubando o administrador das lutas, né, clandestinas, por ter enganado ele. Ele falou assim, não, então agora deixa ele fugir com o dinheiro. Não vai ser meu e não vai ser nem seu.
E aí aquele bandido na fuga, ele precisava achar um carro para ele fugir. E quando ele encontrou um senhorzinho velhinho saindo do carro, ele foi lá e tentou tomar o carro, tirar esse senhorzinho do carro para poder tomar o carro. Só que nessa situação de tirar ali do carro, o bandido foi lá e atirou nesse senhorzinho. E aí ele fugiu com o carro. E o Peter Parker, quando saiu, percebeu que aquele bandido havia matado o seu próprio tio. Muito triste, né? Mas mostra de que algo que parecia certo a fazer, que era o Peter Parker, devolver na mesma moeda, com a mesma força. Toda ação tem uma reação. Ele deu o troco. Só que aquele troco, se ele tivesse evitado, se ele tivesse segurado aquele bandido, se ele tivesse empurrado, atrapalhado, o seu tio não haveria morrido. E por causa disso, a gente tem que ter uma sensibilidade ao Espírito Santo. Essa sensibilidade que o Peter Parker não teve, mas que Jesus nos mostra como exemplo humano de que é possível ter. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa história. Fico à disposição para quando precisarem, eu posso mandar mais vídeos para vocês, para a gente poder ter esse tempo juntos, tá bom? Valeu, um abraço para vocês. Tchau, tchau.